Olá, paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com você sobre um tema que para mim é essencial para o bem-estar de uma pessoa altamente sensível. E este tema são os limites. Na verdade, o tema é por que é tão difícil para nós definir limites e como que a gente pode ir caminhando nessa direção. Mas antes de tudo, vamos entender o que são limites. Limites são as regras que nós definimos dentro de um relacionamento, por exemplo, e que permitem distinguir aquilo que é aceitável daquilo que não é aceitável do nosso ponto de vista. Pense nos limites como se eles fossem guardas na fronteira. Eles definem o que pode entrar e o que deve ficar de fora, ou seja, o que é possível de ser aceito ou negociado e aquilo que não é aceitável de maneira alguma. E, embora eu fale em definir limites, a verdade é que nós todos já temos os nossos próprios limites. Quando eu falo em definir limites, eu, na verdade, estou falando em definir os limites que são saudáveis para nós e em expressar estes limites para as pessoas com quem a gente convive. Tá, mas o que são limites saudáveis? Como é que a gente sabe que um limite é ou não é saudável? Bom, para começar, existem 3 tipos de limites que eu quero que você aprenda a diferenciar. Existem aqueles limites que nós chamamos de limites frágeis, frouxos, porosos. Existem também os limites que são rígidos demais. E existem, é claro, os limites que nós consideramos saudáveis. Quando os nossos limites são porosos ou frágeis demais, nós aceitamos, permitimos coisas que não nos fazem bem. Por exemplo, pessoas que têm limites porosos, limites frágeis, costumam ter uma grande dificuldade em dizer não. Costumam ter dificuldade em se afirmar dentro das relações, assumindo uma postura passiva, aceitando sempre o que o outro quer e por vezes até submissa. Tem uma tendência grande a rapidamente compartilhar demais da sua intimidade com as outras pessoas e também o contrário, tendem a se envolver demais nos assuntos e problemas dos outros, criando uma certa confusão emocional. As pessoas com este tipo de limite frágil, poroso, também tendem a assumir muito como suas as emoções e os sentimentos de outras pessoas. Se caracterizam por aquilo que a gente costuma chamar de contágio emocional. Já as pessoas cujos limites são rígidos demais tendem a se isolar dos demais. Elas podem, por exemplo, ter dificuldade em permitir que as pessoas realmente vejam quem ela é. Ela pode ter dificuldade em compartilhar sentimentos e emoções. Ela pode ter uma atitude um pouco orgulhosa, um pouco até desdenhosa em relação às opiniões e sentimentos das outras pessoas. Ela pode recuar quando alguém quer compartilhar algo intenso com elas. Você conhece gente assim? Acho que sim, né? Bom, e por fim, os limites que nós consideramos saudáveis. As pessoas que têm limites saudáveis são capazes de relacionar-se com os outros de forma íntima, mantendo a própria individualidade. Elas são capazes de dizer não quando acham que é o caso, mas também são capazes de compartilhar de si, da sua vida, com as pessoas queridas.
Elas são capazes também de oferecer apoio aos amigos quando eles precisam, sem assumir para si as responsabilidades que são deles. E, principalmente, elas são capazes de ter uma presença, uma postura assertiva em momentos de conflito, afirmando a sua opinião e também ouvindo e respeitando a opinião das outras pessoas. Bom, mas antes que você esteja pensando, oh meu Deus, eu não tenho limites saudáveis, eu quero te dizer duas coisas, tá? A primeira é exatamente essa. A maioria de nós varia nos tipos de limites. É muito comum que a gente seja capaz de estabelecer limites saudáveis em determinadas relações e em outras não. Eu posso, por exemplo, estabelecer limites saudáveis no meu trabalho, na minha relação com meus colegas, na minha relação com meu chefe, na minha relação com as minhas tarefas em si, e ter limites frágeis ou porosos dentro de casa. Na minha relação com meu cônjuge, com meus pais, com meus irmãos, eu posso ser permissiva demais nesse tipo de relação. Ou o contrário, posso ter limites muito rígidos com relação, por exemplo, aos meus pais, por achar que eles me magoaram, me machucaram no passado. Ou seja, ninguém tem limites saudáveis em tudo o tempo inteiro. E o mais importante para a gente ter em mente, é possível aprender a desenvolver limites saudáveis, mesmo que a nossa tendência principal seja para limites frágeis ou para limites rígidos. Tudo bem. O que isso tem a ver com a autossensibilidade? A primeira coisa que eu quero dizer, eu acho que você já adivinhou. Boa parte das pessoas altamente sensíveis tendem a ter limites frágeis ou porosos. Embora, é claro, existam pais com limites saudáveis e mesmo um grupo de altamente sensíveis que possui limites rígidos, principalmente aqueles que sofreram de abuso ou de negligência durante a infância. E por que acontece isto? Porque tantos de nós lutamos com limites frágeis, por várias razões, mas principalmente porque nós temos este sistema nervoso sensível que capta muitas sutilezas. Nós, pais, somos muito abertos ao ambiente. E, com isto, é muito fácil que a gente capte emoções e sentimentos das outras pessoas. Esta abertura dificulta a nossa delimitação, dificulta a separação clara entre aquilo que me pertence e aquilo que não. E com isso, a minha autodefesa fica um pouco prejudicada. A outra característica que também responde por esta dificuldade é a nossa empatia. A empatia faz com que não apenas eu capte as emoções das outras pessoas, como que eu também as sinta em mim. E isto, de novo, dificulta tanto a separação entre aquilo que é meu e aquilo que é do outro, como também dificulta o estabelecer limites. E por quê? Porque eu sei que se eu disser algo que vai magoar a outra pessoa, eu vou sentir a mágoa e a dor dela. E por vezes eu posso optar por não fazer isto, ainda que não seja a melhor solução. Entendeu agora por que eu considero esse tema tão importante para nós? Porque nós realmente precisamos aprender a estabelecer limites. Bom, Rosalira, tá certo, mas como a gente faz isso? Acho que a primeira coisa eu nem preciso dizer, entendendo que é necessário, mas que não é fácil. Você não vai nem conseguir estabelecer bons limites, limites saudáveis da noite para o dia, e nem vai fazer isto uma vez e não vai precisar voltar, acabou. Tá? Então, entenda que requer tempo e requer prática. O que você está fazendo ao aprender a estabelecer limites é reconhecendo padrões de comportamento que levaram a estes limites não saudáveis e tentando
construir outras formas de se relacionar, outros comportamentos para colocar no lugar destes. E o primeiro passo para isso é aprender a reconhecer quando um limite foi violado. Lembra que eu falei que todos temos limites? Eu posso não ser capaz de expressar os meus limites, mas eles existem. E para identificá-lo, a primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer a emoção que eu sinto quando um limite meu é violado. Por quê? Porque a emoção é um grande indicador, é como se fosse um sino badalando. Oi, limite violado aqui. E quando alguém faz ou fala algo e eu me sinto ferida, irritada, magoada, usada, este é um bom indicador de que um limite meu foi violado. Mesmo que a pessoa o faça com a melhor das intenções, mesmo que a pessoa faça aquele comentário bem intencionado, com um sorriso no rosto, se a minha emoção é uma emoção de dor, significa que um limite foi violado. E isto é algo muito importante para que eu comece a prestar atenção nas outras situações e também para que eu identifique quais são os padrões que me levam a aceitar aquela violação dos meus limites. O segundo passo importante é, lembrando que é um aprendizado, é que você comece devagar. Nunca estabeleça um limite que você acredita que não vai poder manter. Como eu brinco com os meus clientes, não trace linhas na areia. Comece bem devagar, comece por algo pequeno, mas que seja um limite que você consegue sustentar. Porque quando você estabelece um limite apenas para recuar depois, você está dizendo a outra pessoa que pode violar os seus limites a qualquer hora, sem nenhuma consequência, porque você não é capaz de defender a si mesmo ou a si mesma. Por outro lado, quando você começa a estabelecer limites, quando você começa a dizer não, mesmo a coisas pequenas, aquilo vai lhe fortalecendo e com o tempo e com a prática, você se torna capaz de enfrentar aquelas situações que são mais difíceis e dolorosas para você emocionalmente falando. Bom, e para concluir, eu trouxe aqui algumas sugestões de situações pelas quais você pode começar a praticar os seus limites. Veja, são apenas sugestões. Pode ser que situações em que eu acho fácil estabelecer limites já sejam muito difíceis para você. Não é isso que é importante. O importante é que você comece devagar e estabeleça aqueles limites que você sente que vai poder manter. Isto também não quer dizer que você não vai recuar nunca. Quer dizer que você calcula bem até onde você sente que pode ir. Bom, então, dito isto, você pode começar, por exemplo, dizendo não quando lhe pedem para fazer tarefas extras no seu trabalho e você já está cansado ou cansada demais. Você pode, por exemplo, falar para o seu parceiro ou parceira que alguma coisa que ele ou ela fez ou disse lhe machucou, ao invés de ficar guardando a mágoa até explodir de uma vez e de forma sem controle. Você pode ainda oferecer um aperto de mão ou um tapinha no ombro para aquelas pessoas que têm aquela tendência a abraçar e apertar demais e que você já explicou que você se sente incomodado ou incomodada com isso. Ou você pode ainda falar no restaurante que a comida que você pediu veio de forma errada, que não foi aquilo que você tinha pedido. E eu sei que isso é desafiador. Você pode explicar para aquela sua amiga que está sempre desabafando que naquele momento você está muito cansado, cansada, precisa de um tempo sozinho ou sozinha. Eu não sei até que ponto
estas são as atitudes mais fáceis para você começar. Como eu disse, isto varia de pessoa para pessoa. O importante é começar e seguir aquelas 3 regrinhas. Prestar atenção na sua emoção, não traçar linhas na areia, buscar os limites que você acha que pode manter e começar devagar. E para terminar, uma coisa muito importante você ter em mente. Apesar de tudo isto, você não tem e não pode ter o controle sobre a reação das outras pessoas aos seus limites. Na verdade, eu te diria o seguinte: é bem provável que a primeira reação das pessoas quando você começar a estabelecer limites não seja positiva. Isto por quê? Porque elas estão acostumadas com um comportamento da sua parte. Na verdade, foi você quem as acostumou assim. Então, agora cabe a você tentar mudar a dinâmica desta relação. Por isso que eu disse que exige prática, tempo e não acontece de uma vez. Porém, os benefícios são bastante interessantes. Primeiro, o benefício de você ter mais tempo e energia para si mesmo ou si mesma, sem sentir que precisa estar sempre em alerta para as necessidades das outras pessoas. E também o benefício de ter relações de melhor qualidade, relações nas quais você se sente confortável e se sente sendo verdadeiro ou verdadeira com a pessoa que você é. E, embora possa ser bastante desafiador e possa sim haver resistências, principalmente no começo deste trabalho, quanto mais você trabalhar nisto, mais você vai ganhar liberdade para ser quem você é e também respeito, tanto por parte das outras pessoas, quanto e principalmente por parte de você mesmo ou de você mesma, ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, espero que este conteúdo tenha sido útil. Como sempre, também eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica no botão de gostei, clica no botão de assinar o canal, aciona o sininho para receber novas notificações quando houver um vídeo novo. E, claro, e também, como sempre, por favor, se você conhece uma outra pessoa altamente sensível que, como você e também como eu, precisa praticar para desenvolver limites mais saudáveis no conjunto das suas relações, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade, claro, informação pesquisada sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez e como sempre, muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!